pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela Pazotti, sou uma das professoras de GO aqui do Medcoff e vou estar com vocês hoje nesse Coffee Express relembrando ali os principais conceitos sobre diabetes mellitus na gestação. Então vamos lá. O que a gente tem que lembrar? Que o rastreamento deve ser feito de forma universal, ou seja, todas as gestantes, exceto aquelas que já têm o diagnóstico de diabetes prévio, devem ser rastreadas para o surgimento dessa doença na gestação. Quando a gente pensa na incidência do DMG, a gente sabe que a grande maioria das referências coloca que ali até 12% das gestantes, vão ter esse diagnóstico. E quando a gente fala dos exames de rastreamento, quais são? Então, primeiro, é a glicemia de jejum no primeiro trimestre. Então, na primeira consulta, a gestante chega para você, já tem que solicitar para ela a glicemia de jejum. E aí, quais são os valores de normalidade? Então, se é uma paciente que ela tem uma glicemia de jejum menor do que 92, é uma glicemia de jejum normal. E aí, nesses casos, a gente vai ter que repetir o exame ali com 24 a 28 semanas. E aí, o exame que a gente vai repetir para fazer esse rastreamento é o teste de tolerância oral à glicose com 75 gramas de glicose. Agora, se é uma paciente que na glicemia de jejum no primeiro trimestre tem um valor que vai ali de 92 a 125, é uma paciente que você já vai fazer para ela o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e já vai orientar para ela dieta, exercício físico e o controle glicêmico adequado. E se ela tem um valor acima de 126 na glicemia de jejum? Se ela tem um valor acima de 126, é uma paciente que ela tem diabetes prévio, ou seja, é uma paciente que já tinha diabetes e que você está fazendo o diagnóstico ali naquele momento na gestação. Então vamos lá, a gente fez esse rastreamento inicial no primeiro trimestre com a glicemia de jejum. Para aquelas pacientes que já tiveram o diagnóstico, acabou. Você vai orientar para ela, então, mudança de estilo de vida, vai iniciar o tratamento e vai continuar o pré-natal. Agora, se ela teve ali uma glicemia de jejum normal, então abaixo de 92, eu já disse, a gente vai ter que fazer um novo rastreamento mais à frente na gestação, ali idealmente acima das 24 semanas. Por que 24 semanas? É nesse momento que a produção ali daqueles hormônios diabetogênicos é mais exacerbada, tá? Então, é quando a gestante ela vai ter um risco maior de desenvolver ali o diabetes gestacional. E aí, o exame padrão ouro que a gente vai fazer para esse segundo rastreamento é o teste de tolerância oral à glicose. E quais são os valores de normalidade? Então, no jejum ali, no teste de tolerância oral à glicose, tem que ser abaixo de 92. Se for abaixo de 92 é normal. Se for de 92 a 125 é de um diabetes gestacional. E maior ou igual a 126, novamente, é uma paciente que tem um DM prévio. Agora, quando a gente olha a medida uma hora após a sobrecarga de glicose, se for abaixo de 180 é normal, se for maior ou igual a 180 é um diagnóstico de DMG. E a gente vai olhar num terceiro momento, 2 horas após a sobrecarga de glicose. Se for menor do que 153 é normal, de 153 a 200 é DMG, e se for maior ou igual a 200 é uma paciente com DM prévio. Uma coisa importante de vocês lembrarem: qualquer um desses valores alterados dá o diagnóstico, não precisam ser os 3 alterados. Se veio só de jejum alterado e todos os outros normais, é diabetes gestacional. Além disso, uma outra coisa que eu quero lembrar com vocês, que nem eu disse, o padrão ouro é a gente fazer a glicemia de jejum no primeiro trimestre e o teste de tolerância oral à glicose ali de 24 a 28 semanas. Mas a gente sabe que a realidade não é bem assim. Tem muitos lugares que não tem disponível esse exame, e aí, nesses casos, o Ministério da Saúde preconiza que a gente vai fazer uma glicemia de jejum no primeiro trimestre, e aí, ali por volta das 24 semanas de gestação, ao invés do teste de tolerância oral à glicose, se ele não estiver disponível, a gente vai repetir uma nova glicemia de jejum, certo? E aí, quando a gente fala do tratamento do DMG, o tratamento não medicamentoso, é principalmente com dieta, atividade física, a gente vai orientar para essa paciente a realizar ali preferencialmente, né, 30 minutos de atividade física todo dia e realizar mudanças no estilo de vida. Além disso, se ela teve o diagnóstico de diabetes mellitus na gestação, a gente vai orientar que ela tem que fazer o controle glicêmico, com a glicemia capilar em domicílio. O ideal
é iniciar com o perfil simples, que é ali no jejum e com medidas pós-prandiais, mas se a paciente não tem disponibilidade de ter um glicosímetro ali em domicílio, a gente vai orientar pelo menos 3 medidas na semana. E a gente vai orientar que aquela paciente, quando que ela vai ser considerada com um descontrole glicêmico? Ela vai ser considerada com descontrole glicêmico se ela tiver mais de 30% dos valores de hiperglicemia. E aí, para aquelas pacientes que a gente não consegue controlar com um tratamento não medicamentoso, a gente vai entrar com o nosso medicamento padrão ouro na gestação, que é a insulina. É o medicamento de escolha. Então, pessoal, esses são os principais conceitos ali que eu queria que vocês revisassem de DMG. Com esse conceito, vocês já vão ver que vocês respondem a maior parte das questões, mas o ideal é sempre assistir a aula completinha que tem alguns detalhes. Mas é isso, pessoal. Bons estudos, façam bastante questão e qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários. Obrigada!